grandes comprimentos de onda, se o momento é muito pequeno, K2 é maior do que K4. Então esse termo é significativo sobre isso. Então na região de baixos momenta, esse termo vai estar dando a identidade, vai estar descrevendo melhor o teu campo do que esse. Então é por isso que você precisa colocar mais derivadas para comparar. Normalmente os casos padrão não funcionam assim, é tudo derivada segunda Lavoisier. Mas hoje a gente sabe que gravitação, por exemplo, hoje ela está pedindo derivadas mais altas. Então a gente sabe que a gente precisa introduzir outros regimes de comportamento do campo, certo? Então eu estou dando esse exemplo aqui como um exemplo assim, só toy, um exemplo assim, vocês começarem a desenvolver algum tipo de perigo. Opa. Isso aqui. Por exemplo, vamos imagina que você esteja na região, uma situação particular, teu campo depende de T e de X. Significa que você esteja numa situação, eu vou estudar o comportamento dos meus campos só no tempo. Vou supor que meus campos têm um regime espacial uniforme. Meu campo não depende de X. Eu posso pegar essa situação, meu campo ele depende de T e de X. Depende de duas variáveis, mas eu posso, por exemplo, pegar agora, vamos estudar a situação em que ele só dependa do tempo. Pegar, vamos dizer assim, a redução unidimensional do campo. Vamos pegar a situação em que esse campo não dependa das coordenadas espaciais. Se ele não depende das coordenadas espaciais, ele não tem gradiente aqui, não tem gradiente aqui e não tem Laplaciano aqui. Aí teria essa energia cinética e teria essa parte aqui que se comportaria como energia potencial. Então você teria alguma coisa que seria V2 e X2, X3, X4. Isso aqui seria um oscilador harmônico. Então o lagrangiano seria alguma coisa que seria a velocidade do campo ao quadrado e alguma coisa aqui que seria uma energia potencial que depende do campo. Então você está numa situação em que teu campo está muito próximo de um oscilador harmônico. Você não tem mais a parte espacial, mas é um regime. É o regime unidimensional do teu campo. É o regime que teu campo não depende das coordenadas espaciais. Você pode dizer, meu campo depende de tudo. Mas a pergunta é, será que eu tenho soluções interessantes em que não haja dependência de X? Ou seja, que meu campo seja uniforme espacialmente e em cada ponto, quer dizer, todos os pontos ele é igual, ele só depende do tempo. Então esse é um regime em que você pode analisar o teu campo. O que teu campo está dizendo nesse regime? O que esse sistema está descrevendo para você? É uma outra questão que a gente se pergunta. Isso é muito importante quando você quiser, por exemplo, estudar caos em teoria de campo, você tem que fazer isso. Você tem que olhar o regime unidimensional do teu campo para tirar informação sobre caos. Tá? Então tem vários aspectos que a gente precisa, vamos dizer assim, amadurecer a partir da construção do Lagrangiano. Então vamos dizer que eu tivesse essa proposta de Lagrangiano para esse campo escalar. Vamos dizer que agora eu não tiver, depois a gente vai analisar mais assim, apropriadamente. Estou dando só assim, primeiro a ideia geral. Imaginar que agora eu tivesse um campo de spin 1, um campo vetorial. Como é que eu poderia propor? Vamos dizer que eu tenho um campo vetorial, meu campo agora não é mais um escalar, mas é um campo de natureza vetorial. Depende de T e de X. Então, como é que eu poderia escrever uma função de energia para o Lagrangiano? A primeira coisa que a gente sempre pensa é a energia cinética. Esse meu campo pode ser um termo que vai ser alfa, vamos chamar a ponto derivada temporal. A ponto escalar a ponto. Então, isso aqui está medindo a energia cinética do campo. Quanto o campo varia no tempo ao quadrado. Tem que formar um escalar. Então tem que ser o vetor escalar. Meu campo é vetorial. Eu poderia ter aqui uma energia associada à divergência desse campo. Então, o campo tem uma divergência. Ele está medindo a parte espacial, a variação longitudinal do campo. Eu posso ter a variação transversal. O campo tem rotacional. Poderia pegar essa função de energia também. Poderia pegar um outro termo aqui. Poderia ser xi. Poderia pegar, por exemplo, o Laplaciano do meu campo e fazer o produto escalar. Laplaciano no meu campo, escalar Laplaciano no meu campo. Poderia ser. Certo? Tem uma outra contribuição para a energia. Poderia pegar alguma coisa, sei lá, alguma coisa do tipo lambda A2
Então, poderia ser uma função de energia do meu campo. O que vai sair daí? Que física vai sair daí? A gente vai ter que tirar as equações de campo e fazer uma análise. Como é que essa onda se propaga? Será que essa onda é longitudinal? Será que essa onda é transversal? Então, poderia ser uma ideia para o campo. Vou pegar agora o seu acabou, certo? Mas vamos dizer o seguinte, eu estou fazendo um curso de álgebra linear. Tá certo. Daí o professor lá mostra vetores, etc. E daí você diz, não, agora eu vou pegar e meter espaço-tempo, meter dinâmica desses vetores. Então não tem universo. Estou pegando aquele vetor lá da álgebra vetorial e estou metendo isso aqui. Isso. Essa aqui é a minha leitura. Isso. Depois vamos ver que universo vai criar esse. Exatamente. Isso, exatamente. Isso você está falando. Isso que eu estou falando. Vamos ver. Depois você diz a partícula não necessariamente, mas uma onda vai criar. Isso vai criar uma onda. No mínimo vai criar uma onda. Que aí a questão também é essa. A gente está fazendo isso para experimentar. Depois, claro, a gente vai começar, depois que a gente pegar esse feeling, mexer um pouco com isso, a gente vai sistematizar melhor as ideias. Então, antes de você fazer, você já sabe mais ou menos como fazer. Existe um ponto que você colocou bem, quer dizer, a gente, em mecânica, você tem uma localização, né? Sim. E você não bota foto localizado. Sim. O foto está espalhado. Está espalhado, ele está na onda. Você tem uma onda, e aí você tem o quanto dessa onda. A partícula é uma interpretação que vem depois. Porque, por exemplo, a onda se propaga. Então você fala. Antes da partícula, quando vem o vetor. Aquela entidade, quando é o vetor, ou o tensor, qual é a questão? Você está com essa entidade e você botou agora uma dinâmica nela. Como está no espaço-tempo, tem algum universo por aí, vamos dizer essa palavra. E daí, o que essa onda vai descrever para você? Mas, digamos, você está botando não uma partícula em movimento, mas uma entidade da matemática. Eu estou botando uma distribuição de energia que está rolando pelo espaço. Esse campo, isso aqui é uma função de energia. Eu estou contabilizando energia cinética, energia de dependência espacial. Então, eu estou tentando formular aí uma função que tenha dimensão de energia, que meça a energia do meu sistema. A partir do conhecimento da função de energia do meu sistema, eu vou compreender como o meu sistema evolui no tempo. Mas eu acho que eu entendo que você está pegando uma entidade, vamos dizer, matemática. Sim. E estou metendo o espaço-tempo, ela se movimentar no espaço-tempo. Sim. Tirei do livro de matemática e vou botar no espaço-tempo. Agora ela. E depois o que vai dar essa partícula, o que isso aí vai dar em termos de partícula. Como você falou, o vetor da álgebra linear deixou de ser um vetor constante. Em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo, ele tem um valor. Então, eu saí do vetor constante e passei para o vetor campo, o campo vetorial. Em cada ponto, em cada instante de tempo, aquele vetor tem um valor diferente. Então, aquilo eu canto para você. Agora, como isso se propaga, qual é a dinâmica que está por trás disso, né? Mas esse seria o ab initio da teoria de campo. Então, a gente tivemos o campo espinorreal. Então, o campo agora psi de Tx. Vamos formar aqui uma coisa. Aquelas partículas. Oi? Aquelas partículas propostas por Alexandrovich Wozniak, ela vem bem depois assim, do primeiro campo. Primeiro campo. Por exemplo, vamos dizer, eu vou medir derivada. Então, vamos pensar, eu poderia pegar uma coisa típica que a gente faz aí. Pegar DDT do psi. Só que esse campo aqui é espinorreal. Então, eu não posso pegar isso aqui. Isso aqui é um campo espinorreal, ele é complexo. Então, eu poderia pegar essa função aqui. DDT psi, DDT psi dagger, DDT psi. Então, isso aqui é como se fosse uma energia cinética complexa, um módulo da velocidade do campo ao quadrado. Isso aqui é um psi ponto dagger vezes psi ponto. Então, é como se fosse um módulo ao quadrado. Seria uma energia cinética. Posso pegar aqui, por exemplo, se quiser, vou botar aqui um alfa, né? Posso botar aqui um beta, gradiente de psi dagger, escalar, gradiente de psi. Vou fazer isso aqui. Podemos pegar um termo também, que vai dar um escalar, que vai ter uma manhã melhor,
que é esse aqui. Esse é alguma coisa assim, ó. Psidagger, por exemplo. Matriz de Pauli, sigma i. Vou botar assim, sigma, escalar, gradiente, psi. Esse termo vai ter que mostrar. Isso é um invariante sobre rotação, isso é um escalar de rotação? É um escalar de rotação. Por quê? Vamos ver, né? Mas, então, poderia ser um termo também possível. Porque esse termo aqui seria linear no momento. Esse termo aqui é quadrático no momento. Então, esse termo aqui, como ele tem uma potência de momento mais baixa, ele pode ser mais significativo no limite de grandes comprimentos de onda, de baixo de momento, do que esse. Esse aqui é quadrático. Então, qual é o papel desse termo ou desse termo? Poderia colocar um termo agora que é tipo potencial, algo como se fosse um psi, psidagger, psi. É um quadrado no campo. É um escalar, é. Então, por exemplo, isso aí poderia ser uma proposta para uma energia de um campo espinorial. O que sairia daí? Que física sairia daí? Será que sairia a equação de Dirac daí? Vamos ver, tá? Então, e aí depois a gente vai começar a acoplar os campos. Estou falando cada campo separadamente. Peguei só o escalar, peguei só o vetor, peguei só o espinor. Mas agora eu posso dizer, ah não, ó, esse espinor pode interagir com aquele escalar. Eu posso pegar um termo aqui, que é uma constante de acoplamento, y, botar aqui o meu espinor, psidagger, psi, formei um escalar, e um escalar interage com um escalar. Então isso aqui é uma energia de interação. Tem um campo acoplado com outro campo, nesse termo aqui. Então isso aqui que é o acoplamento de Yukawa, que vai dar depois a massa do elétron. A gente vai simular aqui o modelo padrão. Estou só dando os exemplos para você, como é que as coisas vão aparecer. Depois, aqui eu fiz tudo separadinho. Campo escalar, campo vetorial, campo espinorial. Amanhã eu vou fazer o campo tensorial de rank 2. Aí depois vamos começar a acoplar esses campos. E vamos ver, então, a dinâmica de um interfere na dinâmica do outro. Então a gente precisa começar a desenvolver um pouquinho esse feeling, né, de como montar um Lagrangiano. É isso que eu quero primeiro passar para você. Depois a gente formaliza. E aí depois vira um procedimento básico, aí derivar a equação de Euler-Lagrange. Aparece até uma fórmula para isso, mas essas fórmulas mágicas são meio perigosas, né? Que elas só funcionam como exercício. Na prática você nunca aplica. Teu caso é sempre mais complicado do que os das fórmulas, né? Então o que eu acho mais importante no momento é a gente desenvolver algum feeling de como montar um Lagrangiano a partir de uma situação que você quer estudar. Eu quero estudar uma onda espinorial interagindo com uma onda eletromagnética. O que eu posso fazer para acoplar essas duas ondas que vai fazer com que a dinâmica de uma interfira na dinâmica da outra? É isso que eu quero colocar para vocês, tá bom? Então amanhã eu vou dar uma paradinha agora, que eu estou realmente um pouco mais febril agora, e aí a gente retoma amanhã. Amanhã quem puder vir, a aula vai ser 2h30, né? Pretendo dar uma aula de mecânica. Seria a aula de reposição, a primeira reposição da aula que eu faltei semana passada, não, semana retrasada, né? Amanhã de 2h30 às 4h. Então tá, amanhã a gente continua com isso aqui, para começar a fazer, como é que daqui a gente vai aplicar o princípio variacional, não vai aplicar fórmula nenhuma de equação de Euler-Lagrange, nada, a gente vai aplicar o princípio variacional para ver como é que essa dinâmica desses campos começa a aparecer, tá bom? Falo com você agora, tá?